E o governo brasileiro deve discutir uma cooperação militar com a Rússia durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro ao país na próxima semana. Essa viagem acontece em um momento de tensão militar no leste europeu, diante de temores de que a Rússia invada a Ucrânia. A gente vai até Brasília para conversar agora sobre esse e outros assuntos com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e com o nosso analista de política, Gustavo Uribe. Eu já agradeço, vice-presidente Mourão, pela sua participação aqui. Seja bem-vindo ao live. Muito bom dia e bom dia também a Uribe. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. General, eu gostaria de começar, então, primeiro agradecer pela disponibilidade do senhor em falar conosco. A minha primeira pergunta é em relação à Rússia e à Ucrânia. A gente tem visto um arrefecimento nas relações entre os dois países. E agora tem uma viagem marcada do presidente Jair Bolsonaro. Já houve sinais do governo americano de que não seria muito bem-vinda essa visita neste momento. O senhor avalia que seria melhor o presidente adiá-la, ir em março ou no mês de abril, para não causar um constrangimento ou uma situação difícil com o governo americano? Olha, Gustavo, a questão da Rússia e da Ucrânia é uma questão histórica, né? A Ucrânia é o ponto inicial, vamos dizer assim, da civilização russa, se nós podemos chamar dessa forma. Vamos lembrar que a primeira grande cidade foi Kiev. Depois, quando houve a invasão mongol ali pelo século XII, XIII, aí que eles foram para Moscou, né? De qualquer jeito, né? São dois países independentes, dois países soberanos, e existe, então, dentro da visão russa, uma linha vermelha, vamos dizer assim, que ele considera da sua zona de proteção, que é uma linha que, se a gente olhar, vai ali dos estados bálticos, no Mar do Norte, Mar Báltico, né, até os Montes Cárpatos, né? Então é uma questão de uma queda de braço entre a Rússia e as potências ocidentais e que o Brasil não tem nenhuma participação nisso. O presidente Bolsonaro está viajando a convite do presidente Putin, é um momento de aumentar as nossas relações econômico-comerciais, né? Nós temos uma corrente de comércio que ano passado acho que teve aí na faixa dos 7 bilhões de dólares, deficitária para o nosso lado, né? E é uma hora então da gente poder aprofundar esse relacionamento nesse sentido, também na cooperação científica e tecnológica, em outras áreas, e eu não vejo problema nessa viagem nesse momento agora. Não causaria uma disposição com o governo americano? Não tem esse risco? Não vejo dessa forma, né? Eu acho que tanto o governo americano como o governo russo e outras potências, nesse momento, eles trabalham naquilo que a gente chama de manobra de crise, né? Para evitar que um conflito ocorra e buscando usar as armas da diplomacia de modo que haja uma solução pacífica que o Brasil advogou na reunião ocorrida no Conselho de Segurança da ONU na semana passada. Daniel e Marcela. Presidente, o que seria mais prejudicial à imagem do Brasil? Ir até a Rússia ou deixar de recuar desse convite? Muito obrigado pela entrevista. Daniel, eu vejo que haja prejuízo, né, ir ou não ir, né? O Brasil não está indo lá para dar apoio, né, vamos dizer assim, uma intervenção de uma nação sobre outra. O Brasil está indo para intensificar as suas relações, né, e que nós também temos boas relações com a Ucrânia, né, com um país importante, que é a Rússia, e estamos olhando dessa forma isso, tá? Então não vejo um prejuízo à imagem do país nesse momento. Ontem ou anteontem, agora, o presidente da França esteve lá, obviamente com outros, vamos dizer assim, com outros objetivos, e é um momento que na minha visão, eu não considero que vá ocorrer efetivamente um conflito armado. Vai ficar, vamos dizer, nessa pendenga diplomática. Mas a partir do momento que tem na agenda, né, vice-presidente, um acordo de cooperação técnico-militar, não é prejudicial? Eu não vejo que vá ocorrer algum tipo de acordo técnico-militar, né? O Brasil foi chamado pelos Estados Unidos, ainda no período do governo do presidente Trump, para ser um aliado extra-OTAN, né? Eu acho que isso dificulta qualquer tipo de acordo com a Federação Russa.
Eu acho que os acordos que serão tratados lá estão muito mais na área comercial, na área econômica, do que especificamente na área militar. Agora eu gostaria de mudar de tema e falar sobre meio ambiente. O senhor é o coordenador, então, desse núcleo do governo federal em relação à proteção da Amazônia. Nós tivemos ontem o pior janeiro desde o começo do governo em relação a desmatamento e desmatamento ilegal. O senhor falou a respeito, sobretudo, da falta de pessoal para tentar combater o desmatamento ilegal. A gente lembra que o Brasil anunciou uma meta de acabar com o desmatamento ilegal até 2028. O que tem faltado, vice-presidente? O senhor acha que era necessário uma nova ação das Forças Armadas na região da Amazônia para tentar combater esse desmatamento? Olha, Uribe, na realidade, a questão do combate ao desmatamento, né, que está ocorrendo hoje, né, principalmente hoje, o grande desmatador aí no mês de janeiro foi Mato Grosso. Né? Mato Grosso abrangeu aí praticamente 1/3 do desmatamento ocorrido em janeiro. Em segundo lugar veio Rondônia, né? Em terceiro lugar o Amazonas e em último lugar o Pará, né? Vamos dizer assim. Esses 4 estados respondem por praticamente 90% desse desmatamento ocorrido. Então continua a ser aquela mesma área que eu chamo ali da área de, vamos dizer assim, do choque entre o avanço da população que mora no centro-sul do país e o bioma amazônico. É uma área que há muito tempo nós já colocamos que tem que haver o esforço do governo para combater a ilegalidade que vem ocorrendo ali. Eu não vejo que seja necessário o emprego das Forças Armadas, né? Tem que haver, vamos dizer assim, uma capacidade maior da fiscalização. O que eu sei é que o planejamento que nós temos um planejamento estratégico para isso, mas o planejamento operacional especificamente a cargo do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Justiça, está avançando. Eles estão pretendendo colocar agora 10 bases fixas, né, nessa região, né, de modo que eles tenham uma capacidade de pronta resposta e intervir antes, né, que o mal seja consumado. Agora, a questão de zerar o desmatamento, aí eu vou usar uma linguagem militar, é conquistar e manter. Porque eu posso zerar o desmatamento ilegal esse ano, vamos dizer assim. Mas eu tenho que manter isso o tempo todo, né? Então nós temos uma meta, vou chegar a 2028, né, tendo zerado o desmatamento ilegal. Mas e dali para frente? Tem que ser mantido. Então isso é um trabalho constante. Deve haver um reforço de integrantes da Força Nacional ou do IBAMA para que você consiga controlar a situação? A Força Nacional está operando junto com o IBAMA e com o ICMBio, né, dentro de um acordo, né, que os 2 ministérios fizeram. Eles têm uma operação chamada de Guardiões do Bioma, que inicialmente era destinada apenas ao combate às queimadas, tanto que nós fomos muito bem sucedidos no ano passado, tanto que nos falou de queimada ano passado, e eles estão transportando essa metodologia para o combate ao desmatamento. Daniel Marcela. Presidente, tocando no assunto eleições agora, há uma articulação de o presidente Jair Bolsonaro já definir um nome para ocupar o lugar do senhor na vice-presidência. A sinalização clara de que o senhor não deve continuar nessa chapa na disputa pela reeleição. Como o senhor avalia uma possível escolha do general Braga Neto para ser o vice de Bolsonaro? Olha, a escolha do vice, né, ela é feita sempre, na minha visão, tomando por base 2 grandes eixos, né? Um é a composição política, né, que vai fortalecer a chapa. E outro é o nome da confiança daquele que é a cabeça da chapa. Eu julgo que o ministro Braga Neto, né, ele tem um excelente relacionamento com o presidente Bolsonaro e é uma pessoa extremamente capacitada a ser o novo vice-presidente, né, junto com o presidente Bolsonaro. O nome está escolhido? Acredito que não. Até agora o presidente não anunciou, existem indícios, né? Mas indícios são indícios. Então, vou usar um velho aforismo aqui. Eu acho que nessa hora tudo pode, nada pode, depende. Vice-presidente, o senhor então, se não ficar na chapa do presidente Jair Bolsonaro, vai ser candidato? Olha, eu estou aí, né, avaliando, né, uma possível candidatura ao Senado. Há pressões para que eu concorra pelo Rio de Janeiro, outra para que eu concorra no Rio Grande do Sul. Né? Então, nos próximos 15 a 20 dias, eu vou definir isso, né, seja
me colocando efetivamente para concorrer ao Senado e em qual dos estados terá a minha candidatura. O partido o senhor definiu será PP ou Republicanos? O partido, eu estou em conversas também com alguns partidos, né? Muitos vêm, né, se apresentar para fazer convite e eu tenho que avaliar, obviamente, né, dependendo do estado que eu for concorrer, a composição que será feita com o candidato a governador, porque ninguém concorre sozinho. Presidente, o senhor avalia que seria mais eficaz numa chapa de reeleição de Bolsonaro um nome de perfil militar ou um nome com melhor articulação e diálogo com o Congresso Nacional, como, por exemplo, a ministra Tereza Cristina da Agricultura? Porque o diálogo foi um dos pontos mais cruciais do governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele sempre avoca para ele, né, essa questão do diálogo com as forças políticas que estão representadas dentro do Legislativo. É óbvio, né, que se ele escolher um quadro político, a exemplo da ministra Tereza Cristina, né, ele poderá ter mais facilidade e até atribuir, né, determinadas tarefas para ela. Presidente, o que poderia ter sido melhor na relação do senhor com o presidente Jair Bolsonaro, até para que vocês continuassem juntos na chapa, se isso de fato não acontecer? Olha, essa é uma pergunta assim, tanto quanto complicada. Eu, da minha parte, né, sempre procurei atuar dentro dos limites de atuação que eu considero que um vice-presidente tem, no sentido de facilitar a vida do presidente Bolsonaro. Talvez algumas vezes eu não tenha sido muito bem compreendido, né, e tenha faltado talvez da minha parte eu mostrar isso mais claramente ao presidente. O resto eu acho que isso é a questão de foro íntimo, né? Cada um, né, escolhe aquele que melhor lhe aprover. General, o senhor está na reserva hoje das Forças Armadas, mas ainda tem um prestígio muito grande. Pela avaliação do senhor, independentemente do resultado das eleições, as Forças Armadas irão aceitar o resultado e cumprir a sua ordem institucional? Olha, Gustavo, eu acho que isso não pode ser colocado em dúvida em nenhum momento, né? Desde aquilo que é chamado convencionalmente de redemocratização, as Forças Armadas não fizeram nenhum tipo de intervenção ou de papel, né, em relação às pessoas que foram eleitas ao longo desse período. Cumpriram suas tarefas com quem quer que fossem os presidentes eleitos. Então, eu acho que isso é uma especulação, muitas vezes querendo se comparar com o que ocorreu nos Estados Unidos aí no final de 2020, início de 2021. É uma outra situação, né, que ocorreu lá, aquele foi um processo, não nasceu da noite para o dia. E aqui eu vejo as nossas Forças Armadas totalmente voltadas para a sua atividade profissional. O senhor acha que não tem o risco de um novo Capitólio, independentemente do que aconteceu, aquela invasão? Até porque não temos uma cerimônia equivalente, né? Então, eu acho que isso não irá... tenho absoluta certeza que isso não irá ocorrer. Quem quer que seja o vencedor, né, em outubro desse ano, vai levar a taça e vai ter uma porção de problema para administrar os próximos 4 anos. Presidente, o presidente Jair Bolsonaro tem sido aconselhado, principalmente pelo Centrão e também já de olho nas pesquisas, a diminuir esse discurso anti-vacina, do qual o senhor, inclusive, nunca fez parte. Foi ali paralelo a esse discurso anti-vacina no governo. A gente abriu o jornal de hoje falando da baixa adesão da vacinação de crianças. O senhor avalia que esse discurso anti-vacina pode ser um dos grandes responsáveis pela não reeleição do presidente, que aparece em segundo lugar nas pesquisas? Olha, eu acho que fica muito, vamos dizer assim, muito simples, né, você colocar as coisas dessa forma. Porque, na realidade, né, o governo comprou todas as vacinas que tinham que ser compradas, são mais de 400 milhões de vacinas aí adquiridas. Quem quer se vacinar está se vacinando, né? Alguns, né, existe, né, pessoas hoje que acham que a vacina não é eficiente ou que a vacina teria algum efeito colateral, né? O governo tem deixado claro que é necessário essa vacinação e eu acho que colocar dessa forma é muito simples isso, né? Eu acho que tem que ficar mais... eu acho que o governo tem que mostrar mais claramente que ele fez todos os esforços necessários para propiciar à população brasileira uma forma de se imunizar contra esse vírus.
Mas esse discurso, né, anti-vacina, ou colocando em xeque a capacidade da vacina em relação a crianças ou a segurança, não causa, de certa forma, ali um temor dos próprios pais de vacinarem as suas crianças, no momento que é tão necessário que isso seja feito? Até o presidente não dando exemplo em vacinar a filha de 11 anos? Olha, é aquela questão que eu sempre digo, né? Eu acho que tem que prestar mais atenção nos atos do que nas palavras. Se o presidente não tivesse comprado as vacinas, aí a coisa seria complicada. Mas ele comprou as vacinas, né? E, consequentemente, quem quer se vacinar está se vacinando. Existem, né, alguns nichos aí que consideram que a vacina não é prejudicial ou não é a melhor arma para enfrentar a doença, mas são nichos minoritários. O senhor, se fosse presidente, teria se vacinado? Eu estou vacinado com 3 doses, Uribe. Mas o senhor acha que o presidente deveria ter se vacinado? Isso aí eu não vou entrar. Esse é um pântano que eu estou fora. Vice-presidente, é possível que o Brasil cumpra todas as metas numa eventual reeleição de Jair Bolsonaro para entrar na OCDE? E como o senhor avalia esse pedido, essa carta branca, na verdade, da OCDE, justamente em um ano eleitoral e colocando a pauta ambiental, da qual o senhor cuida, como uma das prioritárias? A questão da entrada no Brasil na OCDE já é algo que vem sendo trabalhado, né, desde governos anteriores. Nós já cumprimos, vamos dizer assim, em torno de quase a metade daquilo que são as exigências, né, para pertencer a esse clube. Um dos pontos principais é a questão ambiental, a questão da mudança climática, a questão da sustentabilidade é tema do século XXI. O Brasil, na COP26, ele mostrou muito claramente que está firmemente compromissado, com os objetivos necessários para que nós tenhamos, vamos dizer assim, façamos a nossa parte no sentido de impedir o aquecimento global. Eu vejo que quem quer, avançar nesse caminho vai ter que cumprir aquelas metas que colocou publicamente para o mundo inteiro, senão vai passar por alguém não confiável. Presidente, o preço dos combustíveis se tornou ali uma pedra no sapato, né, do governo federal, porque, claro, vem aumentando bastante nos últimos tempos. Qual que é a melhor saída nesse momento? Olha, a questão do preço dos combustíveis, né, eu acho que a parcela da população entende que o combustível subiu, fruto do aumento, né, do preço do barril de petróleo no mundo. Ele atingiu aí a marca de $90, né? Há pouco menos de um ano ele estava na faixa dos 50, né? Então um aumento expressivo. No nosso país combinou-se com a desvalorização do real, né? Se o real hoje o dólar tivesse R$1 abaixo, né, nós estaríamos numa situação mais confortável. E também a questão do combustível fóssil, né, no mundo inteiro vem encarecendo aí o preço dele, porque é um dos itens principais nessa mudança, né, para enfrentar a mudança climática, nessa transição energética. Eu falo isso assim como preâmbulo. Então, aqui no nosso país, né, nós temos que adotar algumas medidas no sentido de, pelo menos, proteger aqueles que estão mais vulneráveis, né? Então, eu estou muito ao lado aí do que pensa o ministro Paulo Guedes, né, que seria, por exemplo, uma redução do IPI, que favoreceria a indústria, seria um custo que estaria equilibrado entre União, Estados e municípios, né, e aí teria uma renúncia fiscal aí na faixa de uns 20 bilhões de reais, e acrescente-se mais alguma coisa aí para a questão do Vale Gás, né, da população mais carente, e eu acho que estaria algo que o governo poderia suportar sem causar, né, maiores problemas aí para o já combalido equilíbrio fiscal e também para a inflação. Há uma crítica das duas PECs apresentadas, que seria uma delas uma PEC kamikaze, porque previria aí uma questão de 100 bilhões de renúncia fiscal. O senhor acha que esses valores são exagerados, que a solução não passa por medidas que tragam essa possibilidade, por exemplo, de burlar a lei de responsabilidade fiscal? Eu não vejo nem dessa forma, viu, Uribe? O que eu vejo é que, né, como foi bem colocado pelo Banco Central na sua ata, aí, a ata do Copom, né, ela coloca, tá bom, eu vou ter uma medida agora de curto prazo, vou ter um alívio de curto prazo, mas depois vai vir uma bomba fiscal que vai estourar nas costas ou do próprio presidente Bolsonaro
né, numa reeleição dele ou num outro presidente. O governador de São Paulo, João Dória, tem defendido a privatização da Petrobras caso ele seja eleito. O presidente Jair Bolsonaro já abordou esse tema. O senhor acha que passaria pela privatização da empresa ou não? Eu não vejo que seja a privatização da Petrobras vamos dizer, o nó górdio do problema de combustíveis aqui no Brasil. Vamos lembrar que nós exportamos petróleo bruto e importamos combustível, e isso é uma das razões do encarecimento do combustível aqui dentro do Brasil, né? Porque nós não temos capacidade de refino. Então esse é que é o ponto focal, né? Se a gente realmente tivesse privatizado efetivamente a nossa capacidade de refino e com investimentos aqui, e o investimento só vai vir se houver confiança e segurança jurídica, né? Aí nós conseguiríamos romper essa bolha do preço de combustível. E lembrar sempre uma coisa, Uribe, nós temos um combustível que é o etanol, que é um combustível verde e que pode ser realmente a grande solução para tudo. Presidente, tocando ainda no tema eleições, as pesquisas têm demonstrado o ex-presidente Lula em vantagem em todos os cenários. Aqui em entrevista à CNN, o ministro Ciro Nogueira disse que o Lula de 2022 é muito pior do que o Lula de 2002. Como o senhor avaliaria um eventual novo governo petista capitaneado por Lula? Olha, essa é uma pergunta que o cara tem que ter bola de cristal, né? Porque algumas das declarações que estão sendo feitas aí, ainda em período de pré-campanha, são declarações um tanto quanto, vamos dizer, bombásticas e que só vão piorar a situação que nós estamos vivendo, né? Como o caso da revisão da reforma trabalhista, a questão do teto de gastos, né? Então, eu acho que muita coisa agora está sendo dita assim da boca para fora e não como um programa de governo realmente eficaz e eficiente. Se eu ver esse cenário das pesquisas... Repetir... Se eu ver esse cenário das pesquisas como de momento ou que pode mudar daqui a um tempo, quando o cenário eleitoral de fato se configurar? Olha, eu sempre lembro que em 2018, né, no início ali, o presidente Bolsonaro perdia até para o Pato Donald se fosse candidato, né? Então, eu acho que nós temos que esperar ainda esse rio, né, avançar um pouco para a gente ter uma ideia do que vai efetivamente ocorrer em outubro. Agradeço, então, a entrevista do vice-presidente Hamilton Mourão, aqui à CNN Brasil, ao Live CNN. Muito obrigada, vice-presidente. Até uma próxima. Obrigada também para você, Uribe. Muito obrigado. Um grande abraço aí para vocês. Aí já, claro, a gente vem com análise de tudo que foi dito pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Vamos trazer as repercussões ainda aqui no nosso jornal. Fique com a gente até 1h30 da tarde.